Eu sou a Mari e esse é mais um episódio do quadro Todo Cuidado, Saúde e Bem-Estar do nosso Podcare, o seu podcast de saúde. Hoje o nosso tema é um assunto muito importante e que tem sido altamente divulgado, a dengue. Vamos entender o que é, quais os sintomas e os possíveis tratamentos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos a doutora Érica Barros, que é gerente médica na equipe de gestão de saúde da Allcare. Doutora Érica, muito obrigada pela sua presença aqui e por compartilhar essas informações tão importantes para a gente. Obrigada, Mari, pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. Então, doutora, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho o que é a dengue, numa visão geral, e qual é a importância desse assunto, da gente estar ciente sobre essa doença. Bom, a dengue ela é uma doença causada por um vírus e que é transmitido para o ser humano através de uma picada de um inseto. A gente conhece como uma arbovirose, por causa da estrutura anatômica desse inseto. É uma doença endêmica no Brasil, a gente já vem tendo casos há 30 anos, já é do nosso convívio praticamente, mas o que chama muita atenção agora, esse ano, é o aumento do número de casos em comparação às outras epidemias. A gente tem uma epidemia sazonal, então todo ano, na época do verão, por causa do aumento de umidade, a gente tem mais casos. Mas esse ano o número está muito acima do que aconteceu nos outros anos. E aí há várias discussões no meio científico o porquê disso. Não dá para a gente dizer agora exatamente qual é essa grande razão, qual que é a causa. Sim. Mas é inegável que o número está muito acima, são vários fatores, e isso, eu acredito que isso seja o grande motivo para a gente aumentar um pouco a discussão, para que as pessoas tenham conhecimento e possam se proteger de alguma forma e serem tratadas de uma maneira mais eficiente. Sim. E, inclusive, quais são os sintomas principais da dengue, né? E como que a gente pode fazer essa distinção de sintomas de um caso de dengue e de um resfriado ou alguma doença viral? A dengue ela é considerada uma doença de instalação aguda, uma doença viral febril aguda, ou seja, ela aparece subitamente. Então, para uma pessoa que estava muito bem e de uma hora para outra aparece uma febre alta, acima de 38,5, e chama muito atenção essa forma de instalação. Então, o paciente aparece com uma febre alta, com uma dor de cabeça muito frequente atrás dos olhos, isso é uma característica que chama muita atenção, né? Sem ter vermelhidão ocular, apenas uma dor de cabeça atrás dos olhos, né? E toda a cabeça e essa localização mais intensa. Então, a febre, a dor de cabeça, um mal-estar geral com dor no corpo, mas na musculatura e não concentrada nas articulações, né? Pode ter nas articulações, mas ela é mais em partes musculares. E uma inapetência muito grande. Então, esses 4 sintomas são os principais. A dor de cabeça, frequentemente atrás dos olhos, a febre de instalação abrupta e alta, acima de 38 graus, 38,5, a dor no corpo e a falta de apetite. Esses 4 sintomas são geralmente os primeiros que aparecem e de instalação muito rápida. E também é bem característica até pelas manchas vermelhas no corpo, né? E isso quer dizer que a doença está mais grave ou não? É só uma característica como as outras também? Essas manchinhas no corpo, elas aparecem em praticamente a totalidade dos casos, mas ela não acontece no início do sintoma. Então, inicialmente são esses 4. Lá pelo 3º dia de sintoma aparecem as manchinhas. Isso é muito característico. 48 a 72 horas depois do início dos sintomas daqueles 4, aparecem as lesões na pele de forma disseminada, na maioria das vezes, podendo se concentrar em algumas partes do corpo. Isso não é sinal de gravidade, isso é uma complementação do quadro clínico. Um sintoma, né? Que vai corroborar ainda mais para fechar o diagnóstico. Mas esse ainda não é o sinal de gravidade que a gente chama. E o diagnóstico mais preciso, ele só é feito quando vai no hospital mesmo? Ou você notou esses sintomas e já é possível você procurar um médico já sabendo que está com dengue? Tendo a presença desses 4 sintomas e na vigência de uma epidemia, a gente já consegue
conduzir muito para esse lado. O que diferencia, até voltando numa outra coisa que você me perguntou, que eu acabei não complementando, como é que eu faço a diferença, né? A dengue, ela é totalmente isenta, não possui quadro respiratório. Certo. Então, por exemplo, um quadro gripal, eu tenho tudo isso que eu falei, exceto as manchinhas no corpo, e aí eu tenho uma dorzinha de garganta, eu posso ter um narizinho que escorre, o olho fica um pouco vermelho, espirra, pode ter tosse, que são quadros respiratórios. A dengue não tem. Então, eu acho que o mais importante, acho que é para as pessoas diferenciarem, né? A dengue da gripe. Sim. Que a gripe é a principal COVID, doença viral. Né? E aí já dá aquela separada dos quadros, né? É verdade. Então, não tem quadro respiratório? Não é gripe. Eu posso fazer essa distinção com muita facilidade. Certo. E aí, a questão do diagnóstico. Dentro dos quadros virais, se a gente for olhar na literatura, toda virose vai dar, até que os pacientes às vezes ficam chateados, ou eu vou no médico para ele dizer que eu tô com uma virose, né? E porque na maioria dos diagnósticos comum, né? uma virose, e as viroses elas cursam com sintomas muito parecidos. Todas vão dar dor no corpo, todas darão febre, todas darão dor de cabeça, mas do detalhamento desse sintoma, de mensurar o que dá mais, o que dá menos, onde dói mais, isso aí é o olhar clínico. Aí é a importância do profissional médico ser consultado para fazer essa diferenciação, porque existem outras doenças, eu vou dar um exemplo aqui, a leptospirose. É uma doença infecciosa, é uma doença que acaba acontecendo no mesmo período da dengue, que é período de chuva, também pelo acúmulo de água, e pode começar da mesma forma. Então, o início de uma leptospirose, por exemplo, é muito semelhante ao início de uma dengue. Então, aí vale realmente a consulta no médico, baseado no exame clínico, ele poder aí fazer um diagnóstico mais preciso. E aí ele vai lançar mão de outro arsenal terapêutico. Tem o exame clínico e aí ele vai acabar solicitando os exames laboratoriais para fechar esse diagnóstico. Doutora Érica, uma outra dúvida existem medidas eficazes de prevenção contra a dengue, né? Especialmente ali em regiões onde tem mais surtos e propensão à dengue? Existem sim, Mari. O caso das chuvas, neste momento, é o que impacta mais, porque cai aquele volume de água, por a gente estar num momento de maior umidade, a evaporação, a retirada, né, o escoamento dessa água, ele é mais lento, né? E aí esses depósitos acabam acontecendo. Existe no imaginário das pessoas que uma quantidade maior de água, como piscinas, por exemplo, acabam sendo o que favorece mais o acúmulo e a multiplicação desses insetos. Mas isso não é verdade. De repente, você tiver uma tampinha de uma garrafa PET no chão, é o suficiente. Um pouquinho daquela tampinha já é o suficiente para o depósito, para a multiplicação do inseto, né? Porque a gente pensa que não é o vírus ali, né? O que está se multiplicando naquela água parada é o inseto. Ele se multiplica ali e ele é o vetor. Ele vai levar o vírus de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. Mais especificamente a fêmea do inseto, né? Então, o cuidado com água parada, por isso que a gente tem tantas campanhas que falam sobre isso, que conscientizam as pessoas de virarem os vasilhames, o que eles tiverem, às vezes planta, para baixo, ou jogarem um pouco de areia ali, porque o inseto, ele quer uma água mais limpa. Então, você precisa estar com areia clorada. Então, ele tem que não encontrar aquele local. Nessa fase de chuva, é mais fácil dele encontrar. Uma outra forma de prevenção, que aí já é a questão individual, né? A gente tem a prevenção de comunidade, de saúde pública, que é o cuidado com o depósito de água. Aí tem a prevenção individual, que é o uso de repelente. Principalmente em membro inferior, pernas, né? O inseto, ele acaba, existem estudos que já mostram que ele acaba fazendo ele vai picar o indivíduo, geralmente nos primeiros 60 centímetros a 1 metro de altura do chão. Então, é muito mais comum uma picada nas pernas, por exemplo, do que no ombro. Então, por isso que a gente orienta, usa calça ou
né, estando muito calor, você Passa um passar um repelente. repelente e repassar aquele repelente de acordo com a instrução mesmo da bula, do invólucro daquele repelente, porque cada um tem um formato de tempo de duração. É, Então, basicamente é isso. são medidas tão simples, né, e tão eficazes de fato para a gente se proteger. E assim, você protege individualmente, né, e coletivamente. Então, se a Sim. gente está pensando no próximo, por que que eu vou deixar uma água parada ali para ter essa proliferação, né? Doutora, uma outra dúvida também é em relação a quem já contraiu essa doença, né? Então, quem está com a dengue, qual é o tratamento mais adequado para essa pessoa? Quais os cuidados principais que ela deve ter para uma boa recuperação? A primeira coisa é identificar esses 4 sintomas que nós colocamos como os mais prevalentes. E na medida que isso for instalado, é importante procurar ajuda médica, orientação médica, num pronto-socorro. Nesse momento, talvez, se for, tiver disponível um teleatendimento, já ajuda bastante, né? Porque a gente sabe que os pronto-socorros estão lotados, os hospitais estão cheios, o tempo de atendimento está maior, né? Então, a pessoa já está doente, vai ficar ali aguardando, então pode ser desconfortável. Mas, de qualquer forma, buscar uma orientação. Feito o diagnóstico, né, estabelecido o diagnóstico, o principal tratamento é a hidratação. A hidratação, a princípio, via oral, ou seja, por boca, então não necessariamente vai ter que ir lá tomar soro, né? Muitas vezes o médico passa um analgésico, um antitérmico, né, que controla a dor e a febre, e orienta a hidratação. Ele precisa ser hiperidratado. Então não é aquela hidratação que em orientações que a gente faz de alimentações saudáveis, 2 litros por dia para todo mundo, tá bom. Não, no caso da dengue, isso tem que ser um aporte maior de líquido. Por toda a fisiopatologia, que aí seria uma questão mais técnica, né? Talvez não tão relevante para a gente discutir nesse momento, mas por toda a forma como o vírus se multiplica e na forma como ele estabelece a doença no organismo. É necessária a hiperidratação. E nesse caso, doutora, quando você fala hidratação, é água mesmo, né? Ou porque tem muita gente que acha que hidratação, eu vou tomar um suco porque é melhor, é mais forte, mas nesse caso é água. É água sim, Mari. As pessoas usam muito Gatorade, né? Achando que está fazendo hidratação, mas ele é concentrado, ele é hipertônico. Então, o que poderia ser, além da água, é a água de coco, que tem um poder de hidratação muito, muito grande, mas é mais cara, é mais difícil de conseguir. A água, Sim. por si só, já basta. O que pode dificultar é que algumas pessoas têm enjoo. Algumas pessoas podem vomitar, que aí já eu não comentei desse sintoma, porque aí já é numa outra fase, né? Não está dentro daqueles mais comuns. Mas tem a inapetência, que é a dificuldade de ingerir se alimentos, alimentar. né? Então é importante essa conscientização da hidratação. Isso é o mais importante para evitar complicações mesmo, e água ou água de coco. Exatamente. Inclusive, eu ia perguntar justamente sobre complicações. Se tem complicações da dengue e como que a gente cuida, né, para que não se agrave a doença. Certo. Então, após esse começo, né, nós temos os principais sintomas. Até o 3º dia, mais ou menos, aparecem as manchinhas pelo corpo. E a partir daí, pode ou não aparecerem as complicações. É importante a gente lembrar que as complicações, elas acontecem em pessoas que já foram contaminadas. Elas já tiveram dengue num outro momento da vida. Né? Porque nós temos 4 subtipos de vírus. Então, a gente fala assim, cada pessoa pode ter dengue 4 vezes na vida. Porque à medida que você pega a dengue a primeira vez, você está imune àquele subtipo viral. Mas você ainda tem outros 3 que você pode se contaminar. Então, numa segunda contaminação, numa segunda vez que você tem a dengue, você já está mais suscetível aos quadros graves, às complicações que a gente chama de dengue hemorrágica. E a prevenção da dengue hemorrágica é a hiperidratação, né? Por isso que a gente reforça muito isso. É claro que existem momentos em que tudo é feito e ainda assim evolui de forma desfavorável. A dengue hemorrágica é uma doença grave, muito grave, e pode inclusive levar a óbito. Então, nós não estamos falando de uma doença muito simples, muito, né, banal. Então, é muito importante esse cuidado, principalmente na reinfecção. E como a gente descobre? Quais seriam o que a gente chama na medicina de sinais de atenção, para o paciente ficar atento? Então, eu já passei aqueles primeiros 3 dias, eu já estou com febre, já tenho as pintinhas, estou com dor no corpo, e aí eu vou, por exemplo, o paciente vai escovar o dente e tem um pequeno sangramento gengival, pouquinho. Ele vai ao banheiro
e a urina está mais escura. Ou ele vai evacuar e vê um vermelhinho ali junto. Ou ele vê algumas pintinhas diferentes no corpo, que a gente chama de petequias. Então, são os sinais de atenção. Outra coisa que chama também muito atenção, porque pode ser um sangramento não visualizado, é a dor abdominal. Certo. Se ele tiver uma dor na barriga muito intensa, seja assim, independente da dor no corpo que ele tem, o paciente refere, não, mas a barriga está doendo muito, está doendo mais. E não está aliviando com analgésico. Isso também é um sinal de alerta. Então, que leva a pensar que, em alguma forma, pode estar havendo algum sangramento interno ou já entrando nessa alteração de coagulação, Sim. que é o que leva à dengue hemorrágica. É mais preocupante, Aí né? tem que ir ao hospital. Inclusive, doutora, eu lembrei aqui que muitas pessoas têm o costume de se automedicar, né? E a gente tem alguns medicamentos aí que não são recomendados, são até perigosos, né? Para você se medicar e que podem piorar. Você pode comentar um pouquinho? Sim, alguns analgésicos, alguns antitérmicos, eles são proscritos, proibidos para pacientes com dengue. Por isso que eu reforço aquela orientação de buscar uma orientação profissional Sim. desde o início dos sintomas, para saber, podendo ser a dengue, o que eu posso ou não tomar. E aí ele pode seguir o tratamento em domicílio. Como a gente falou aqui da dengue hemorrágica, que é uma fase da doença que tem a ver com a coagulação do paciente, com uma alteração nas células de coagulação, né, para falar de uma forma um pouco menos técnica, né? Tem alguns remédios para dor, por exemplo, os anti-inflamatórios, como AS, Cataflã, enfim, nessa linha, que eles alteram um pouco a cascata de coagulação. Então, se o paciente tiver uma tendência a desenvolver a dengue hemorrágica e ele estiver usado esses medicamentos, isso pode ser abreviado, isso pode ser intensificado. Então, analgésicos comuns, para quem não tiver alergia, por exemplo, que é a Novalgina, dipirona, o Tilenol, são os analgésicos que tiram a dor, que geralmente as pessoas usam em casos de gripe, por exemplo, né? Tiram a dor, tiram a febre e não levam a esse risco. Alguns antigripais, porque algumas pessoas confundem, Sim. eu tomo para gripe, eu vou tomar para... Alguns antigripais possuem esses medicamentos que não podem ser tomados na dengue. Então, por isso é muito importante tomar cuidado com a automedicação. Sim, é verdade. Já busca uma orientação, né? Viu que está com os principais sintomas, já corre para a telemedicina da Alcare, que os nossos clientes têm acesso Isso gratuito mesmo. e faz uma consulta ali rapidinha. Doutora, você comentou, né, que a gente já sofre com essa epidemia da dengue há 30 anos. E para a gente finalizar, né, encaminhar aqui para o final, eu queria saber se há algum avanço na medicina, né? Porque é uma doença que já está aí na nossa realidade há tantos anos, a medicina vem estudando e eu queria saber se tem algum avanço, se alguns estudos mais atuais para poder realmente tratar na raiz do problema, estudar melhor sobre a dengue. Sim, o que nós temos já disponível é uma vacina que já foi elaborada. Neste ano, a gente já tem ela numa forma mais segura. Há uns anos atrás, já tínhamos disponível em algumas unidades de saúde, porém, ela não podia ser aplicada em quem já tinha tido dengue. Então, ela só podia ser usada em pessoas que nunca tinham sido expostas à doença. Agora não, agora já existe uma segurança a mais, mas mais por uma questão de nós termos sido surpreendidos com esse número tão elevado, o número de vacinas não vai ser ainda suficiente para mitigar essa epidemia em si, mas é uma promessa para a gente tentar trabalhar para não haver no futuro. E, em contrapartida, existe, mas aí de uma forma mais embrionária, um estudo acontecendo numa universidade dos Estados Unidos, que tem parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, é um estudo bem interessante, aí já na busca de antivirais, que já é uma outra forma. A vacina previne, o antiviral trata. Sim. É um estudo que inicialmente ele começou para outras doenças virais, como a hepatite, e num dado momento resolveram fazer esse teste para ver se havia algum impacto dentro da infecção por dengue. E no estudo lá em laboratório, então, como eu disse, é embrionário, porque ainda está na fase de Sim. laboratório, os resultados foram bem promissores. Então, existe uma promessa de esse ano já fazerem o teste em camundongos, que é a segunda etapa. A gente deve ter no segundo semestre desse ano já o resultado dessa etapa, para aí sim os dados clínicos darem ou não segurança para fazer aí a outra etapa, que são os testes clínicos.
Então, apesar de ser embrionário, é uma coisa que nos deixa já com um olhar no futuro. Esperança, com certeza. Exato. Doutora Érica, então eu quero agradecer a sua participação aqui. Foi muito importante, né, você ter trazido essas informações para a gente, que nesse momento são indispensáveis para os nossos cuidados, né? A dengue está aí, é uma realidade, a gente tem como se prevenir, então eu espero que as pessoas tenham realmente entendido. E eu quero te agradecer pelo seu tempo, por ter compartilhado todas essas informações com a gente. Eu que agradeço, Mari, agradeço a oportunidade, agradeço poder ter contribuído para que as pessoas entendam um pouco mais dessa doença nesse momento tão importante. Muito Obrigada, doutora Érica. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com mais pessoas e acompanhar o nosso podcast nas plataformas de áudio ou no YouTube. Até o próximo episódio. Tchau!